Olá, graça e paz. Em Lucas 7, dos versículos 18 a 23, diz as seguintes palavras: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que haveria de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de suas enfermidades e males e espíritos maus, deu vista a muitos cegos. Respondendo então, Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Veja, queridos, qual era o chamado de João Batista? Preparar o caminho do Senhor, anunciar a vinda de Jesus. E qual é o seu ministério? Anunciar que Jesus está voltando, ou seja, anunciar a vinda do Senhor Jesus. Ele fez isso? Sim, João Batista fez isso. Ele anunciou que Jesus era o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele testificou acerca de Jesus. Ele, quando estava agora no cárcere, apesar de ter feito tudo o que tinha que fazer, duvidou. E então ele enviou os seus discípulos a Jesus perguntando: És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outro? Veja, queridos, preste atenção em algumas coisas. Ainda no ventre da sua mãe, a palavra de Deus vai dizer que o bebê João Batista adorou a Jesus. Quando ele estava no berço, Zacarias, o seu pai, que também era profeta, olhou para ele no berço e disse: Seu nome será João, e ele será profeta do Altíssimo e vai anunciar a vinda do sol nascente das alturas. Então, querido, desde o ventre, ele já sabia que Jesus era o Messias. Quando Jesus veio se batizar nas águas do Rio Jordão, ele disse: Eu é que deveria ser batizado por ti, e tu que vens a mim. Ele viu os céus abertos, ele viu o Espírito Santo pousar sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Ele ouviu a voz do céu dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então ele viu a Trindade diante dos seus olhos, testificando acerca de quem era Jesus. E o próprio Deus tinha dito para ele que quando ele visse aquelas coisas, ele era para saber que Jesus, que aquele que aconteceria isso, aquele era Jesus, era o Messias, era o Filho de Deus. Só que agora, preso, vivendo circunstâncias contrárias, ele não tinha certeza de mais nada. Agora ele está preso e ele pergunta: será que eu fiz a coisa certa? Ai, queridos, às vezes a gente acha que multidões, sucesso, bênçãos, prosperidade financeira é resultado de fazer a coisa certa. E porque as coisas estão dando errado, é porque a gente fez as coisas erradas. Mas, queridos, nós precisamos saber verdadeiramente o que é sucesso. Sucesso é fazer a vontade de Deus. Não tenha medo de pedir que Deus cumpra a sua vontade em você. Não existe coisa pior nas nossas vidas do que termos sucesso em algo que Deus nunca quis pra gente. Olha o que Jesus vai testificar a respeito de João o Batista. No versículos 26 a 28 de Lucas 7 vai dizer assim: Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos palácios reais. Mas o que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há profeta maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Querido, na ressurreição dos mortos, ele vai saber que Jesus era verdadeiramente aquilo que ele falava acerca dele. O tempo que você passa aqui é muito passageiro. Não é nada comparado à eternidade que você vai viver. Então não perca o foco.
cumpra o seu chamado. Independente das pedradas que você leva, independente dos ataques que você sofre, independente das afrontas, das circunstâncias, cumpra o seu chamado. Nós estamos vivendo um dias de narrativas, dias em que a verdade parece ser mentira e a mentira ser verdade, dias em que o mal parece o bem, mas o bem parece o mal. Mas eu e você conhecemos o Deus que nós servimos e nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos para que Ele tem nos chamado. Então precisamos permanecer. Quando os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Sabe o que Jesus fez? Na mesma hora, Ele curou muitos de muitas enfermidades, de males, de espíritos malignos. Ele deu vista a muitos cegos. Então ele respondeu e disse: ide e anunciai a João o que tendes visto e o que tendes ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que de mim não se escandalizar. Veja, querido, sabe o que Jesus tinha dito a João com essas palavras, com as suas atitudes, com os sinais que ele estava fazendo? Ele estava dizendo: sim, eu sou o Messias, porque eu estou fazendo aquilo que a palavra diz que o Messias faria. Em Isaías 61, versículos 1 a 3 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes vê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Olha, João, eu estou fazendo, eu sou o Messias, sim, e eu quero dizer para você que onde Jesus está, acontecem sinais, maravilhas, prodígios e milagres. Então saiba, queridos, que Jesus é quem ele disse que é, e Jesus está fazendo aquilo que ele disse que está fazendo, que estaria fazendo. Ele não perdeu o controle de nada. Permaneça fiel a Deus. Eu sei que às vezes a nossa fé enfraquece mesmo, mas ele não entra em crise quando nós entramos em crise. E logo, logo, ele nos chama de volta à realidade de quem ele é e de quem nós somos nele. Precisamos permanecer fazendo a vontade de Deus, independente dos resultados que nós temos obtidos. Porque sim, a palavra de Deus nos garante que nós já somos mais e muito mais do que vencedores em todas as coisas e que a gente vai triunfar no final. Eu espero ter abençoado você com essa palavra. Vou me despedindo por aqui. Deixo um beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.